Então, vamos lá. Dando continuidade ao que nós paramos no vídeo passado, agora nós vamos falar sobre a classificação dos direitos da personalidade, certo? Então, vamos lá. Dentro de classificação, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é o seguinte: na classificação dos direitos da personalidade, nós vamos classificá-los de acordo com tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que for suficiente para a proteção da pessoa humana em seus múltiplos aspectos. Então, quando eu falo em direitos da personalidade, eu tenho que pensar em classificá-los tendo em vista os múltiplos aspectos da pessoa humana, ou seja, o corpo, a alma e o intelecto, correto? Então, a classificação dos direitos da personalidade é tudo aquilo que é tudo aquilo que serve como garantia fundamental para a proteção da integridade física da pessoa, proteção da integridade intelectual da pessoa e proteção da integridade psíquica e moral da pessoa. Então, quando eu classifico os direitos da personalidade, eu vou classificá-los e colocá-los dentro desses três grandes blocos: integridade física, integridade intelectual, integridade moral e psíquica, tá? Como exemplos, nós podemos colocar dentro da integridade física o direito à vida, o direito ao corpo, o direito à saúde, estão dentro da grande classificação de integridade física. Quando eu falo de integridade psíquica, eu posso colocar aí o direito à autoria científica e o direito à autoria literária, o direito à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, são direitos da personalidade que estão dentro do bloco da integridade intelectual. Quando eu falo da integridade psíquica, da integridade moral, eu posso colocar o direito ao nome, o direito à honra, o direito à privacidade, certo? Então, os direitos da personalidade, nós vamos classificá-los doutrinariamente, para ficar mais fácil de compreender, em três blocos: integridade física, integridade psíquica e moral e integridade intelectual. Lembrando que os direitos da personalidade que nós vamos estudar um por um deles aqui, eles são exemplos de direitos da personalidade, porque nós já falamos várias vezes que o rol dos direitos da personalidade é um rol exemplificativo e que isso foi confirmado pelo enunciado 274 da Jornada de Direito Civil. Então, nós vamos pegar exemplos de proteção à integridade física, exemplos de direitos da personalidade que protege a integridade intelectual, exemplos de direitos da personalidade que protegem a integridade psíquica e moral, correto? Então, vamos começar pelo primeiro bloco, da integridade física. Quais são os direitos da personalidade que protegem essa integridade física? Primeira coisa, só a título de conhecimento para a gente perceber a evolução histórica, durante muito tempo, quando eu falo de integridade física, eu estou falando do corpo, correto? Durante muito tempo, o corpo ele foi visto como uma dádiva divina, onde eu não tinha o poder, a autonomia de exercer alguns direitos sobre ele. Hoje muda essa ideia e o corpo passa a ser um direito da pessoa humana, onde eu tenho autonomia de vontade sobre ele, onde eu posso exercer alguns direitos sobre ele. Então, o corpo é um direito meu, é um direito da personalidade. E eu posso agir sobre ele, exercer direitos sobre eles. Só que a gente sabe que esse exercício ele tem que vir tendo em vista as proteções, como por exemplo essa proteção da integridade física. Então vamos lá. O que significa essa integridade física? O que significa essa classificação dos direitos da personalidade, tendo em vista a integridade física? Dentro de integridade física, nós vamos estudar três aspectos da integridade física: o direito ao corpo vivo, que está no artigo 13 do Código Civil, o direito ao corpo morto, que está no artigo 14 do Código Civil, e o direito ao livre
consentimento informado do paciente, que está no artigo 15 do Código Civil. Aqui hoje nós vamos ver a primeira hipótese, a tutela do corpo vivo, a proteção do corpo vivo, que está prevista no artigo 13 do Código Civil. Qual que é a regra geral? A regra geral é que eu posso praticar atos de disposição dos meus direitos da personalidade, desde que esses atos não gerem uma diminuição permanente da minha integridade física. Então, no que diz respeito ao corpo vivo, a regra geral é de que eu posso praticar os atos de disposição dos meus direitos da personalidade, desde que esses atos de disposição não gerem a diminuição permanente da minha integridade física. Ou seja, o titular pode ter autonomia sobre o seu corpo dentro dos limites toleráveis, dentro daquilo que não gere uma diminuição permanente da sua integridade física. Então, quem estiver com o código aí, pega o código para a gente fazer a leitura do artigo 13 do Código Civil. Dizer: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, esse artigo diz o seguinte, que é proibido, salvo se houver uma exigência médica, de eu dispor do meu próprio corpo e se essa disposição gerar uma diminuição permanente da minha integridade física ou se essa disposição contrariar os bons costumes. Então, eu só posso dispor do meu próprio corpo se essa disposição não gerar uma diminuição permanente da minha integridade física ou se essa disposição não contrariar os bons costumes. Cris, me dê um exemplo dessa disposição aí, então. Então, a gente pode dar como exemplo as tatuagens, os piercings. Eu posso fazer perfeitamente. Por quê? Porque ela não gera uma diminuição permanente do meu próprio corpo, tá? Agora, nós temos duas críticas a esse artigo 13 que é necessário que a gente faça. A primeira crítica ao artigo 13 é quando ele fala o seguinte, que você não pode dispor do seu próprio corpo, dispor dos direitos da personalidade, se essa disposição ela vir a ferir os bons costumes. E aqui a doutrina faz uma crítica. O que seriam esses bons costumes? Então, quando eu for dispor, quando eu exerço a minha autonomia sobre a minha integridade física, eu não posso dispor essa autonomia, eu não tenho essa disposição se essa autonomia fere os bons costumes. Aí a doutrina questiona, o que seria bons costumes para esse artigo 13? Então, alguns autores, eles falam o seguinte, olha, vamos deixar para lá esses bons costumes, já que nós vivemos em uma sociedade onde esse tipo de conceito já não é tão aceito, tá? Então, a primeira crítica é o que seria os bons costumes e pregadas aí no artigo 13 do Código Civil. A segunda crítica diz o seguinte, que eu não posso, como eu disse para vocês, dispor dos meus direitos da personalidade se essa disposição venha a causar uma diminuição permanente do meu próprio corpo, correto? Eu só poderia dispor dos meus direitos da personalidade e gerar uma diminuição permanente do meu próprio corpo se houvesse uma exigência médica. Mas aqui nós podemos deixar como exemplo e servir como crítica as cirurgias plásticas. Então, se você faz uma cirurgia plástica, como por exemplo algumas pessoas que retiram a costela para afinar a cintura para fins estéticos. Cris, isso é uma exigência médica? Não, não é uma exigência médica. É possível, é aceito? Algumas pessoas fazem, sim, é possível, é aceito.
Mas isso então não estaria ferindo a regra do artigo 13 do Código Civil? Então eu tenho que fazer a leitura desse artigo 13 com cuidado, porque em situações excepcionais, como por exemplo em casos de cirurgia plástica, em algumas situações é possível que eu faça uma diminuição permanente do meu próprio corpo sem que isso venha a ferir as regras do artigo 13, tá? Então, duas críticas: a análise dos bons costumes e a questão da cirurgia plástica, que é admitida no direito brasileiro, que é permitida no ordenamento brasileiro, que muitas vezes pode gerar uma diminuição permanente da sua integridade física e não ser uma exigência médica. Então, eu tenho que ler o artigo 13 com cuidado, fazendo essas pontuações, fazendo essas críticas, correto? Então, a gente terminar aqui nossa aula de hoje, essa integridade física que nós estudamos aqui é a integridade física disposta no artigo 13, que é a proteção do corpo vivo. Então, eu, Cris, tenho autonomia sobre o meu corpo. O que eu posso fazer? Tudo que não contraria os bons costumes, e aqui deixa a crítica, e tudo desde que eu não gere uma diminuição permanente da minha integridade física, correto? Então, eu vou deixar lá na atividade da nossa aula, da nossa próxima aula, a questão dos transplantes de órgãos e a questão da liberdade religiosa e a questão das cirurgias ou das transfusões de sangue, tá? Mas eu deixo isso lá na atividade e a gente começa nessa matéria no nosso próximo vídeo.